Boa noite, amigos e amigas, curiosos e curiosas de plantão. Como prometi, estou aqui, vou tirar aqui um tempo de vocês para falar algumas curiosidades acerca do tema que foi o tema abordado inicialmente nos nossos vídeos, que é dor de cabeça. Só que especificamente agora, curiosidades sobre enxaqueca, 7 curiosidades bem interessantes, tanto para médicos quanto para os pacientes. Primeira curiosidade, galera, uma coisa que eu não falei ainda a fundo. Gatilhos, fatores desencadeantes. É muito importante que o médico oriente muito bem aos pacientes sobre esses fatores. São eles, vamos lá, galera. Eu separei subtópicos, que esse primeiro é um tópico aí maior do que os outros. Sempre orientar para evitar esses fatores. Quais são? Alterações no hábito do sono, quer dizer, dormir pouco ou dormir demais, jejum prolongado ou tem rotina, comer em hora diferente, não almoçar à noite, jantar de manhã, tipo de coisa. Excesso ou falta de exercícios físicos. Uso de bebidas alcoólicas, galera, principalmente o vinho tinto. Alguns alimentos como chocolate, frutas cítricas, queijos amarelos, defumados, embutidos, glutamato monossódico, cafeína em excesso, aspartame, entre outros. Outra coisa, galera, tratar as comorbidades. Comorbidade pode ser gatilho, inclusive já vejo muito a rinite alérgica, sinusite como gatilho aí de enxaqueca. Muito frequente na prática clínica, então deve se tratar sempre. Outra coisa, hipertensão arterial, depressão de humor, como ansiedade, ou depressão propriamente dita, que é o quadro depressivo maior, distúrbios ansiosos, glaucoma e etc. Todas as comorbidades, tá? É bom ter um acompanhamento multidisciplinar se assim houver essa necessidade. A atividade física regular deve ser mantida sempre. Padrão de sono regular, frisando aqui. Uso diário do diário de crises, isso é muito importante para você e para o médico saber bem a sua frequência de crises. E assim determinar o seu melhor tratamento. Uma boa relação aqui, como eu já tinha dito, relação médico-paciente com a família, para descrever, orientar, falar, salientar sobre o tratamento. Isso é muito importante para até a adesão do tratamento, né? Aquela história, se não tiver isso aí, não funciona, tá? Vai abandonar o tratamento, não confia, larga, lê bula, pergunta ao colega, lê no Google, acaba desse jeito. Orientar sobre o abuso de analgésico, pessoal, que é muito frequente, né? E é uma causa aí de cronificação da dor que fica, às vezes, mais difícil de tratar e se torna um problema que poderia ter sido sanado com mais facilidade, né? E, por fim, salientar aqui que o tratamento não farmacológico não tem grandes assim, comprovações científicas, são elas a acupuntura, técnica de relaxamento, biofeedback, a psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental. Então, para que reservar esses tratamentos? Como coadjuvante, associado ao tratamento já com comprovação, ou para crianças e grávidas, que tem muita contraindicação, a maioria dos medicamentos que tratam enxaqueca, né? Vamos lá, número 2. Falei que o número 1 era grande, mas muito bom, né? Esse número 1 aí é base para tudo. Número 2, pessoal. Os opioides não são bons medicamentos para tratar. Quais são? Paco, Tilex, morfina, tramal, que é o tramadol. Quer dizer, é bom evitar essas medicações, porque elas não são boas e ajudam comprovadamente, cientificamente, é comprovado, em todo congresso que eu já fui falou, frisou nisso, que eles ajudam a cronificar a dor, torná-la muito frequente. Número 2, não usar opioides. Número 3, pessoal, um caso interessante aqui. Teve um estudo que foi feito, metade das pessoas com crise tomava dipirona, metade tomavam placebo. O que é placebo? Aquele remédio que não serve para nada, de farinha, como se fosse uma pílula de farinha. E o interessante desse estudo, o que foi? Tanto um grupo quanto o outro teve a mesma resposta. Quer dizer, às vezes, se você esperar um pouquinho, a dor de cabeça passa. O que eu entendi desse estudo foi isso, né?
E provavelmente esses daí são grandes candidatos a abuso de medicamentos, que sente um pouquinho, qualquer desconforto já, dipirona, Doflex, Mesaldina, não sei o que, blá, 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 vários remédios que existem, Torcilax, Andrilax, Temusk. Ave Maria, se for parar aqui para falar, a gente passa aqui 1 hora ou mais. Número 4. Qual o melhor abortivo de crise de enxaqueca? Galera, não é só na minha opinião, na minha experiência clínica, não. É com embasamento científico. Sumatriptano é o melhor abortivo. Tem o Sumax Pro, várias outras marcas aí, mas o nome da substância é sumatriptano. Tem umas observaçõezinhas aqui. Uma curiosidade é que foi a primeira triptana, que ela é da classe das triptanas. Existem outros, naratriptano e etc. Ele foi a primeira lançada no Brasil no ano 2000 e tem eficácia bem estabelecida por inúmeros estudos clínicos no mundo todo. No caso dele, na enxaqueca e sem aura, deve ser usado o mais precoce possível. E assim tem um efeito melhor na, na crise. Beleza? Ficou entendido aqui, galera? E melhora também isso a tolerabilidade, porque ela, como todas as drogas, tem alguns efeitos colaterais. E quando é utilizada, então, bem no começo, ela dá menos efeitos colaterais, sendo assim melhor tolerada pelo paciente. Então, quais são os efeitos colaterais? Você pode olhar isso na bula, mas enjoo, dá uma moleza, as pessoas vomitam, viu? Vamos pular agora para a quinta curiosidade. Também tem relação com os triptanos e o Sumax, que é o principal utilizado, o melhor, pode confiar. E para mim, o melhor é pela via subcutânea, tá? É a minha prática e as pessoas gostam muito. Agora tem muita dificuldade de achar nas farmácias, pelo menos aqui na Bahia. Mas em São Paulo já trabalhei em hospitais que aplicavam na emergência para tratar crise de enxaqueca. Bem, quinta curiosidade, que também tem relação aos triptanos, né? Com relação a eles, não há consenso, mas na cefaleia com áurea, na enxaqueca com áurea, eles parecem não ter efeito. E a sumatriptana subcutânea deve ser evitada. Enfim, então, se você tem enxaqueca com áurea, não tome a triptana, faça tratamento com os outros, anti-inflamatórios, dipirona, etc., ergotamina, que também tem muito efeito colateral, eu não gosto pessoalmente, tá? O tratamento, então, fica aqui de acordo, faça sem triptana. Bem, pessoal, uma curiosidade, sexta curiosidade, status migranoso, o que é? A dor de cabeça, a enxaqueca dura geralmente no máximo 72 horas. Quando passa disso, às vezes tem que até internar, né? E a gente chama de status migranoso. É um quadro bem complicado. Tem pacientes que ficam bem complicados lá, vomitando. Lembrando aqui que a via subcutânea é ótima para quem vomita, né? E aqueles pacientes que vomitam, tomam comprimido, vai vomitar, não vai fazer efeito, não adianta. Nesse caso, então, estado migranoso com certeza já está no hospital, está tomando um remédio na veia, de pirona, né, cetoprofeno, etc e tal, não melhorou. O que é muito bom aqui, galera? Corticoide, dexametasona, eu tenho uma boa experiência. Muita gente pensa que é para abortiva, para questão abortiva, mas não, ela é mais para questão de evitar recorrência. E alguns pacientes acham que a gente quer sedar eles, mas não. O Amplictil, geralmente subcutâneo, no geral a dose da meia ampola, pelo quilo calculado, na média de 70 a 80 quilos, e é ótimo. Eu já tive muito boa resposta de chegar quando eu trabalhava em emergência no pronto-socorro e já tinha entupido de medicação, dava o Amplictil e o paciente ia para casa bem. Sétima curiosidade, pessoal.
ter muito cuidado com os anti-inflamatórios não esteroidais, é um dos medicamentos mais utilizados para dor, tem uma ótima indicação, eles abortam as crises, mas ter atenção naqueles pacientes com contraindicação, úlcera péptica, idosos, insuficiência renal, se já estiver tomando anticoagulante, ter muito cuidado, porque às vezes isso não é observado na correria do dia a dia, tá? Bem, eu me permiti uma oitava curiosidade aqui no caso da enxaqueca, porque eu achei muito interessante aqui a indicação do tratamento para enxaqueca, o tratamento profilático. O que, que é isso? Quando se deve tomar aquelas medicações que eu falei lá no início, geralmente são que antidepressivos, antiepilépticos, etc. Quem é candidato? Eu anotei aqui a indicação, a gente já sabe. Na pronto-socorro não, no consultório, o paciente que vai procurar o neurologista no consultório geralmente é candidato. Quem procura, é muito difícil. Eu digo que 5% dos pacientes que vão me procurar eu não trato com medicação profilática, só dou analgésico para crise, porque a maioria deles já estão num estado que ninguém gosta de ficar indo médico, são raros que gostam, sim, mas a maioria só vai mesmo quando está mal e geralmente eles já estão precisando até às vezes fazer tomografia e exame de imagem. Então, o consenso da Sociedade Brasileira de Cefaleia considera que a indicação de tratamento profilático, a pessoa deve ter uma ou mais, quer dizer, uma ou mais, só basta ter uma dessas aqui, que são 4 coisas que eu vou falar. Não precisa ter mais de uma, tá? Letra A, frequência das crises, que é em geral o maior problema que é procurado. Indica-se a profilaxia quando tiver 3 ou mais crises por mês. 3 ou mais por mês. Letra B, grau de incapacidade importante, quer dizer, pode ser na esfera pessoal, familiar, social ou queda de produtividade. Nesse caso também deve ser considerada. Letra C, falência da medicação abortiva, quer dizer, já toma Sumax, melhora, mas aí no outro dia também dá de novo, quer dizer, não houve sucesso só com a terapia para a crise, então vai precisar, porque senão entra aí no quadro de abuso de analgésico. Letra D, subtipos especiais de migrânia, que são a basilar, hemiplégica, com aura prolongada, com auras frequentes e atípicas, infarto migranoso e a ineficácia da profilaxia não farmacológica, quer dizer, aquelas prevenções não farmacológicas que a gente sempre fala, que é a mudança do estilo de vida, com atividades físicas frequentes, rotineiras, sem exagero, dormir bem, comer bem. E ficamos por aqui. Foi mais prolongada, mas foi muito importante. Quem precisa vai ver, vai assistir até o final, tenho certeza.